Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Eu queria começar por agradecer aos telespectadores da diáspora que fizeram o favor de me acolher com tanta simpatia em Fall River, quando a minha deslocação a essa parcela querida da diáspora, e dar-lhes as boas-vindas a um programa que hoje tem um convidado especialíssimo. Trata-se de Ernesto Mota Melo Antunes. O nome é um nome que fica na história de Portugal, do século XX. Não é ele o autor dessa intervenção, é o pai. E, exatamente, eu convidei ele, obrigado por ter aceito o nosso convite, convidei-o para que nós pudéssemos desvendar um pouco o que é que se passou na parte escondida da história, a parte familiar, a parte pessoal das pessoas. Ernesto Melo Antunes, o senhor tem o mesmo nome do seu pai. Isso trouxe-lhe algum inconveniente ou alguma vantagem? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Não sei se vou ser capaz de transmitir algum interesse, mas vou fazer os meus possíveis. O nome teve alturas que tinha, vá lá, não digo vantagens, mas tinha uma conotação positiva e tirava algum partido, vá lá, conforme os anos. Outras vezes era muito negativo, até havia alturas que eu evitava dizer o meu nome, porque isso, não sei, podia trazer dissabores de alguma forma. Melo Antunes nasceu aonde? Melo Antunes filho, nasceu aonde? Portanto, eu nasci em São Miguel, em 63, aqui em Ponta Delgada, e vivi cá até aos meus 10 anos, em Ponta Delgada, na casa do meu avô Luís Mota, ali no Lar de Santo André. No solar de Santo André. Sim. A sua mãe é de uma família aristocrática, o seu pai era militar, portanto, com uma vida completamente diferente disso. Como é que os seus pais conciliavam estas duas qualidades sociais, digamos assim? Pois, tanto quanto eu sei, e que é a história que a minha mãe conta, enfim, eles conheceram-se num bairro do Clube Micalense, em que naquela altura o Clube Micalense convidava os oficiais, então devia ser para animar e até, sei lá, de boas-vindas aos forasteiros. E foi aí o primeiro encontro e depois, a partir daí, conheceram-se, namoravam no jardim do colégio, portanto, foi aí que eles, foi nessa altura, sei lá, não sei. E houve, digamos, alguma dificuldade nesse namoro devido à profissão do pai, que era militar, era oficial, não é? Tanto quanto eu saiba, do lado da sua mãe não há militares a não ser no século XVIII, não é? Pois, nem sabia. Pois, o engenheiro Luís Mota é que dizia que aquela casa tinha pertencido a um ano passado o coronel Ataíde, portanto é possível que aí desse lado haja um ramo que seja militar, mas nas gerações o vosso avô era engenheiro, não é? Sim, agrónomo. Agrónomo. Eu acho que ele, bom, havia ali uma relação dúbia, porque ele achava que a minha mãe até aquela altura só lhe vinham bater à porta uns playboys e uns rapazes assim com uma vida mais folgada. E às tantas ele ali via talvez uma pessoa com mais responsabilidade. O vosso avô, não é? O avô Luís Mota. Muito bem. E então ele aí via, sei lá, uma pessoa com mais responsabilidade, uma coisa mais séria. Que eu saiba nunca foi contra. Muito bem. Portanto, dá-se o casamento, depois nasceram vários filhos, não é? O Ernesto é o mais velho? Não, eu sou do meio. Portanto, primeiro foi a Catarina, que é um ano e meio mais velha do que eu. Depois apareceu em 63 e em 75 a Joana. A Joana é que é a filha da Revolução. É a filha da Revolução. Ora bem, nessa altura, quando nasce, vive em São Miguel e criou-se e tocou-se cá, a escola foi feita cá, os estudos? Foi a primária, não é? Até à quarta classe, foi cá, com um interregno ali, na altura de infantil, que tivemos um ano em Lisboa, sensivelmente, não chegou. E interrompido também por 8 meses em Angola. Mas conte lá isso. Portanto, quando o Ernesto nasce, a guerra do ultramar já tinha arrebentado, não é? Já. Eu nasci em 63. Portanto, já estava há 2 anos. Já.
E, portanto, quando vai para a escola, vamos pôr mais 6 anos em cima disso, 69, a guerra continua. Continua. E é aí que a guerra interfere com a vossa vida familiar? Bom, já, talvez não. Com a minha consciência, antes não, mas o meu pai, por exemplo, conheceu-me já eu tinha quase 2 anos, porque quando eu nasci ele estava em plena campanha, estava lá numa, como é que se chamava? Numa comissão, e portanto eu Lembra-se em que sítio do ultramar? Quando eu fui depois, eu tinha 7 anos, mais ou menos 7 para 8, fomos para São Salvador do Congo, hoje em dia não sei como é que se chama, mas também sei que durante a Guerra Civil foi muito devastada. Mas era São Salvador do Congo. A família foi toda para São Salvador do Congo? Fomos. Houve uma altura, ele achou que seria uma zona segura. Eu digo achou porque aquilo depois, entretanto, viemos à pressa, porque a coisa não correu assim tão bem. Houve lá uns ataques que foram completamente atípicos e então saímos. Mas fomos todos para São Salvador, que era a norte de Luanda, ali perto da fronteira com Cabinda. Sabe-se que o Major Melo Antunes, penso que nessa altura já seria Major, era contra a guerra. Mas ele cumpria disciplinadamente as obrigações militares. Sim, eu lembro-me, portanto, muito em Angola foi um bocado marcante, lembro muito das cenas lá. Aliás, um dos dias que desapareci, porque tinha ido jogar hóquei, não sei o quê, e aquilo, portanto, e foi já na altura que havia ali que já estava ali uma situação mais quente, e às tantas que foi a única sova que levei do meu pai, porque pensaram que eu tinha sido raptado, portanto, fizeram uma batida às cobatas, ali circundantes da aldeia, o que para ele foi uma vergonha para ele, portanto, ele descarregou em cima de mim e com razão. Mas eu lembro perfeitamente das entradas, portanto, era um militar autêntico, não havia desvios. Não havia desvios, uma disciplina, eu lembro dos quartéis dele, que era uma disciplina, era um militar, não havia... Militar em guerra ainda por cima, não é? Em guerra ainda por cima, sim. Ora bem, vocês, portanto, vivem em Angola há quanto tempo? 8 meses, mais ou menos. Era para fazer o ano lá, letivo, mas não se chegou, viemos antes. Portanto, e nessa altura em que ano é que estava dos seus estudos? Primeira classe, portanto, tinha 7 Foi logo no princípio, já jogava ao hóquei, portanto. Já andava lá com os patinhos lá na... E as aulas com umas osgas enormes no teto. Mas conta essa escola lá, o que era a escola em Angola? Portanto, aquilo era São Salvador. São Salvador era uma aldeia onde se encontravam, portanto, aquilo era um centro logístico. Vinham as colunas de Luanda e havia ali um centro logístico, depois eram distribuídos tropas, materiais para toda aquela zona do norte, e Rio Zaire e Cabinda. E ao longo da fronteira, que depois ia dar até ao Congo. Portanto, mas viviam no quartel? Não. Vivíamos num bairrozinho pequeno com 7 casas, mais ou menos, 7, 8 casas, que eram dos sargentos. E nós vivíamos numa daquelas casas ali. Apesar de ser oficial, o pai de ser oficial, tinham que viver no bairro dos sargentos. Julgo que aquilo era conhecido como bairro dos sargentos. Sim. Agora não me lembro se... Qual era agora? Portanto, estão lá 8 meses e quem era o professor? Quem é que... Eu não me lembro do professor. Lembro-me de um colega que era o Domingos. Que ele era um preto, assim, era mais velho do que eu, ele dominava aquela gente toda, e então eu dizia que ele ia ser o chefe dos Turras, porque ele dominava aquela gente toda. Mas era uma grande amizade que tive com ele, que será que é feito desse... Nunca mais. Nunca mais. E da maneira que aquilo correu, e com a idade que ele tinha, a independência, ele havia de ter os 11, 12 anos, deve ter acabado, não sei, não faço ideia. Nunca consegui depois recuperar. Talvez pelo Facebook consiga um dia descobrir. Pois, olha, não lembro dessa. Ora bem, portanto, e a família vem toda, mas o pai ficou em Angola? Ele ficou lá, nós viemos embora... Estamos a falar em que ano? Isso são 70. 70. Portanto, já são 70. Chegou-se a perceber alguma vez de que o pai estava metido em algum complô revolucionário? Como criança, topou alguma coisa, desconfiou de alguma coisa, ou nunca lhe foi aberta essa porta? Não, abertamente não. Agora, sabia que havia muitas coisas que nós não podíamos falar. Diga lá isso, conte-nos lá esse segredo. Reuniões que haviam lá em casa do meu avô Luís Mota, lá em Santo André, portanto, não se incentivava a... Mas vamos lá ver, isto já depois do vosso regresso?
Não, sim, depois do nosso regresso, sim, com 8, 9, Portanto, 10 ele anos. continuava a reunir. Depois da última comissão, sim. Vocês vêm-se embora e ele fica. Ele fica lá ainda mais um ano e tal ou 2, não Muito sei bem. bem. E portanto, é quando ele regressa, vem para São Miguel. E vem para São Miguel. Passa por Lisboa, mas depois regressa a São Miguel e julgo que até 74. Mas uma das coisas que nós não podíamos falar e que lembro perfeitamente eram discos proibidos. Vocês Que se ouviam, sim. E havia alguns livros na biblioteca que nós já sabíamos que aqueles não podiam ser falados ou abertos, ou mexidos. Então, vem para cá, sim, para a escola. Para a escola, para a Colmeia. Para a Colmeia. Sim. E acaba o estudo na Colmeia. A quarta classe, depois ainda passei pela Passarada, mas sim, e acabamos cá, a quarta classe, e vou para o continente já para o primeiro ano. Já depois de 25 de Abril ou antes de 25 de Abril? Depois de 25 de Abril, vamos para portanto, lá. a Revolução é passada cá. A Revolução é passada, o dia... Lembra-se do dia da Revolução, lá em casa houve alguma coisa de diferente? Eu lembro-me que havia ali um clima mais tenso, lembro perfeitamente. Tínhamos mestres em casa, tinha a ver com... eram eletricistas, andavam lá à volta dos fios elétricos e não sei o quê. Naquele dia não fomos para a escola, portanto, não sei, eu sabia que alguma coisa se passava, mas não nos foi... O pai não transpirou nada para vocês, não? Não. Eu julgo que fazia a vida normal nesse dia? Sim, mas percebemos que havia ali qualquer coisa. Ele passou ali uns dias no quartel, muito mais tenso, dentro e fora, muito mais vezes. Eu lembro-me que se percebeu qualquer coisa se passava. Tem ideia de na vossa casa ir algum militar que depois fosse do Conselho da Revolução ou que estivesse metido na conspiração de 25 de Abril? Lembro-me. Eu estava a ver se me lembrava aqui da Associação 25 de Abril, sim, que vergonha. O Vasco Lourenço. O Vasco Lourenço, sim. Que estava cá. Que estava cá, era o oficial de dia, mas lembro dele cá vagamente, mas lembro-me, por causa do cabelinho, e depois em Lisboa, de vez em quando íamos à casa dele, já depois de 25 de Abril, lá para 75. E não me lembro mais nenhum, é isso. Não... Portanto, dá-se a Revolução, cai o governo, tem aquele período antes do pai ir, o pai depois foi para Lisboa, não é? Foi dias depois, sim. Dias depois. E enquanto não foi, tem ideia de alguma coisa que se tenha passado que lhe chamasse a atenção ou que lhe ficasse da memória desses dias revolucionários? Cá não houve portanto, não houve uma grande transformação, na nossa vida pelo menos. Depois em Lisboa é que sim, Lisboa é que aí já notei que a vida tinha mudado. Mudado completamente. A nossa vida familiar e... Fala-se que vocês terão recebido um telegrama a anunciar o 25 de Abril, isso é verdade? É verdade. Esse telegrama... Conte lá isso. Portanto, aqui foi um telegrama, foi enviado pelo MFA, pelo grupo, pelos conspiradores, em que dizia que... Mas é enviado a quem? Ao seu pai? Mesmo? Vai para Santo André. Mas para quem? Não dizia para quem. É um telegrama para a casa, não é? Ia para a casa. Eu julgo que não tinha destinatário. Não tinha destinatário, claro. E que dizia que a tia Aurora partia para a América 25 às 15, ou 25, 15, assim uma coisa. A minha mãe não percebe o que é, segundo... Que não estava metida dentro do complô, naturalmente. Pois, não sabia pormenores, não fazia ideia. Se bem que ela fez aí algumas ações conspirativas. Ah, sim? Acho que sim, trouxe uma máquina impressora que depois fizeram cá diversos panfletos, que na altura que ele se candidata queria se candidatar para o MDP, que depois não conseguiu, porque como era militar, eles não autorizaram. Depois barraram a ida. Sim, mas a minha mãe não percebeu o que era, telefona para a minha avó que estava nas Furnas e diz, bem, temos aqui um telegrama, e leu o telegrama à minha avó e ela diz, Gabriela, dá isso ao Ernesto, porque isso são coisas do Ernesto, de certeza absoluta. Portanto, a minha avó sabia. Sua avó era muito inteligente. Sim, não? Muito perspicaz, percebeu logo que aquilo era... Portanto, a sua avó, coisa que vinha. Qual delas? A materna, portanto, a mãe da minha mãe. A dona Eduarda. Eduarda. Percebeu logo que havia ali marosca
do genro, não é? Sim, aquelas reuniões todos Claro. aqueles complôs, havia de darem qualquer coisa. Claro, com certeza. E depois a mãe entrega o telegrama ao pai. E portanto ele fica aí e diz, eu não sei, mas diz a minha mãe que ele ficou estático, portanto diz é agora e foi quando ele sai rápido. Depois e sai para o quartel e combina tudo com o Vasco Lourenço nessa altura. Então estavam os dois cá Exatamente. Bom, depois vão para Lisboa e como é que é a vossa vida em Lisboa? Bom, aqui foi uma transformação total. Eu vou para o Colégio Valsacina, que o meu pai tinha dado lá aulas de matemática, o diretor, o Frederico Valsacina, era um conservador, mas um democrata, e portanto o meu pai tinha muita confiança nele e entregou-me no colégio, não interno, se bem que foi o último ano de internato que havia lá, mas... E a sua irmã, mais velha? A Catarina vai para o Sagrado Coração de Maria, coitada. Mas porquê é que diz coitado? É porque não aguentou muito tempo. Aquela disciplina religiosa. Disciplina religiosa não aguentou. Ao fim de 2 anos foi para o Valsacina também. Foi para o Valsacina. Você provavelmente gostava de Valsacina, não é? Sim, eu estava bem ali. O Frederico era uma pessoa muito... O Dr. Frederico Valsacina era uma pessoa muito justa e era muito protetor, por um lado. Se bem que era um colégio também onde foram parar todos os conservadores vindos da província, atingidos pelas reformas agrárias um bocadinho mais tarde e tal, e portanto... Ainda os apanha lá? Apanha essa gente toda, aquilo era uma guerra, quer dizer, eu era perseguido todos os dias. Era? Por causa do seu nome, não é? Por causa do nome. Não, o seu avô também é Ernesto, não é? O pai também é Ernesto, é. Portanto, Ernesto, sim, você é o terceiro Ernesto na família. Sim. Vamos lá ver, portanto, a vida em Lisboa, vocês onde é que moravam em Lisboa? Portanto, morámos ali num período breve em casa do meu avô Ernesto e da minha avó Maria José, e depois fomos ali para o bairro São Miguel, ao pé da Avenida de Roma, que, mais uma vez, estávamos no centro dos conservadores... Da reação o MDLP formava-se ali na Avenida de Roma, o MDLP, o ELP, era tudo os meninos da Avenida de Roma. Portanto, estávamos metidos ali no enclave, até que levamos lá uma bomba, não é? Além de todas as ameaças que houve e que a minha mãe... Mas conte lá isso da bomba. Portanto, como é que ele ia para casa? Ele ia de carro militar, com chauffeur, porque ele nessa altura, ele foi logo para o governo, não é? Foi logo para o primeiro governo provisório. Sim. Presidido pelo Paulo Carlos. Exato. E qual é a pasta dele? Sem pasta. Foi sem pasta. Sem pasta, e eu digo-lhe porquê, porque a anedota que corria em São Miguel disse, está certo, o Melo Antunes ia para ministro sem pasta, porque quem tem pasta é a mulher. Isso era a anedota que se contava na altura. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas a anedota é verdade, era o que se contava aqui. Portanto, ele é ministro sem pasta do governo de Paulo Macários. Depois o Paulo Macários demite-se e ele, a determinada altura, passa para ministro dos Negócios Estrangeiros. Já do Vasco Gonçalves. Do Vasco Gonçalves, sim. Pronto, mas não adiantamos. Portanto, esse período é muito importante, porque enquanto ele é ministro sem pasta, qual é a transformação na vossa vida? Bom, aqui não diretamente por ser ministro sem pasta ou negócios estrangeiros, como eu disse, mas, por exemplo, nós chegamos lá, nós íamos para o colégio, íamos com um chofer, íamos com 2 guarda-costas, o Sr. Vivas e o Sr. Alves, que eram os 2 fuzileiros, dois gorilas, não é? 2 gorilas, um muito sério, que era o Alves, era uma pessoa muito séria, muito ponderada, e o Vivas, que era um despassarado, quer dizer... Um robento. Sim, com o sangue na guerra e tal, mas que... Escolhidos pelo pai, naturalmente. Eu não sei, ou se foi nomeados pelo... Sei é que nos acompanharam ali naqueles anos, ali, 3 ou 4 anos, 3 anos. Portanto, e como é que era essa sua entrada no colégio de guarda-costas e carro militar? O carro não era caracterizado, era um carro normal, nem sequer, não me lembro do carro, não era nada especial. Eles deixavam-nos lá e houve uma altura, na altura da bomba, na altura das ameaças, porque houve muitas ameaças, telefonemas anónimos. Isto no bairro de São Miguel? No bairro de São Miguel. E aí, que eu nunca soube, só soube muitos anos mais tarde, um deles ficava sempre no colégio. Que eles depois, mais tarde, contaram, sei lá, que tu ias fumar para o campo de futebol. E eu disse, fumar? Como é que ele sabia isso? Como é que eles sabiam isso? Ninguém sabia, nós éramos escondidos lá para trás. Claro. E, portanto,
Fiquei a saber que eles passavam lá, houve uma altura que passavam lá tempo. Fiscalizavam toda a sua vida exatamente para o proteger, não é? Sim. E a sua irmã tinha igual tratamento Na altura em que eles estão, já a Catarina tinha vindo para o Valsacino, se não me engano. Pronto. Portanto, é o mesmo carro que os leva, os mesmos guarda-costas. E eram os mesmos. E que nos iam levar, e na altura que eles não ficavam lá, depois iam logo ter com o meu pai. E depois como é essa história da bomba? Conte-nos essa história da bomba. Aqui, portanto, olha, é incrível. Nós estávamos em casa, o meu pai estava em casa, se bem que a minha mãe contou numa entrevista que ele não estava, mas eu lembro perfeitamente que estava. E, portanto, nós estávamos a dormir, aquilo era madrugada, 6 da manhã, 5 da manhã, e rebentou na linha de comboio em frente à casa. Portanto, aqui tinha um largo, e depois passava a linha de comboio, que ainda passa, ali dentro de Campos e isso. Foi um estrondo enorme. Eu lembro de estar a dormir e de acordar sem perceber bem o que era. Mas fez estragos na vossa casa ou não? É incrível, é isso. Portanto, partiu os vidros todos do prédio, menos o do nosso andar. Portanto, o objetivo, se era a vossa casa, não foi atingido. Não foi atingido. Estou já à vontade de rir, mas naquele tempo deve ter sido um susto. Eu não me lembro bem do susto. Sei que... O pai estava em casa? Estava em casa. Eu lembro perfeitamente que ele vem à porta, assim, com um roupão meio... e coisa, e de pistola na mão, que era uma pessoa que nunca o tinha visto, claro, assim, de pistola na mão. Portanto, descemos cá abaixo, e eu vim com ele, sempre atrás, e estava o polícia lembro perfeitamente, todo ensanguentado. O polícia foi atingido? Foi atingido pelos vidros da porta. O polícia dormia dentro do... Dormia, quer dizer, tinha ali o seu posto, estava uma cadeirinha, e levou com os vidros da porta, que eram vidros de alto a baixo na porta. E lembro perfeitamente aquela farda cinzenta, com o sangue fica ali uma cor... um acinzento, um avermelhado escuro, muito esquisito, e ele estava um bocadinho maltratado, coitado. Mas foi a única vítima, e como lhe digo, os únicos vidros que não se partiram foi do nosso andar. E depois falava-se aí numas coisas escritas, até diziam que tinha sido você a escrever nas paredes ou coisa qualquer. Isso é mentira, claro. Não, é o da Fly, do MSE. Sim. Não, fui eu que escrevia de alta a baixo. À porta de casa. Mas no bairro São Miguel? No bairro São Miguel, no prédio cá fora, aquilo era o meu grito de revolução também. E foi uma fase, aquilo até há uma história que há um dia que eu julgo que é o Ianes, que vai lá à casa, foi fazer o general Ianes, foi fazer uma reunião qualquer, e entra em casa e diz: então, Melo Tudo, estás a ter problemas com os independentistas, há algum problema? E eu: não, o problema está cá dentro, deixa-te estar tranquilo. Portanto, o pai sabia que você é que... Sabia perfeitamente, sim. E o que é que você escrevia? Era FLA, Frente de Libertação dos Açores, estava lá, e era o MSE, que era o Movimento Separatista Estantil. E estava lá, a giz, nem sequer era a tinta, era um giz grosso e tal. Mas... E, portanto, o pai... nessa altura é acusado de fazer o julgo comunista do Vasco Gonçalves. Sabemos que é falso, ele nunca foi comunista. Eu tive o privilégio de discutir com ele, a expressão é essa. Depois de uma conferência feita pelo Dr. Mota Amaral na Ribeira Grande, e depois viemos para a cervejaria, um dia toda a gente, não havia televisão nem nada, não, e fomos para a cervejaria, e ele deu-me o prazer de me deixar sentar na mesa dele e falámos. Eu não era democrático, mas ele percebi que era um democrata ocidental, enfim, com alguma tendência para o socialismo, mas nada de ditaduras nem nada disso. Parecia-me que era um indivíduo e nessa altura já fortemente contra a guerra do ultramar e com muitas preocupações sobre isso. Portanto, ele não era comunista, isso eu sabia sobre desde o princípio. Agora, a verdade é que ele é acusado de fazer o julgo dos comunistas a determinada altura, não é? É. Vocês devem ter sofrido com isso, não? Sim, quer dizer, nós durante o primeiro período até 25 de novembro, portanto, o que nos acusavam, e as pessoas iam na rua, quando íamos em família, que ele era identificado, ou eu no colégio, não sei o que era comunista, aqui nos Açores. Bom, aqui não admira, porque era tudo comunistas, não é? Tudo? Tudo que não fosse do antigo regime era tudo comunista. Era tudo comunista, exatamente. Aqui era tudo e tal. E ainda hoje, de brincadeira, a relembrar os tempos, ainda de vez em quando há quem diga. Vai essa, não é? Sim, acho piada. E até o 25 de novembro era esse, portanto era o período, era o comunista. Nessa altura não devia achar piada nenhuma, não?
Não, na altura não achava, porque aquilo era... Uma quer piada dizer, de mau gosto. cá era mais Sim. entre amigos e pessoas conhecidas. Lá eram pessoas que não conhecíamos, portanto, isso até... Já só nos faltam 5 haver. minutos, que raio de coisa. O tempo voou. E a gente ainda não disse meia missa, temos que falar outra vez. Portanto, eu agora queria essa. É porque de um momento para o outro ele passa de bandido para herói, não é? Portanto, como é que está na origem do 25 de novembro? É ele que consegue dar a volta à ditadura comunista e é ele que implanta, com o grupo dos 9, não é? Que ele chefia, é ele que implanta a democracia em Portugal. Tem memória desse período? Tenho. Portanto, dentro da nossa vivência familiar, porque o meu pai tem essa particularidade, portanto, tudo o que se passava, ele não trazia muitas coisas para casa, além de umas conversas connosco, pontualmente, para nos explicar uma ou outra situação, em casa não havia muito... Aliás, porque também ele passava o tempo todo fora de casa, eram claro. noites atrás de noites, e que, para a saúde dele, acho que foi terrível. Mas, portanto, foi herói para alguns... Ele fumava muito, não é? Fumava, sempre fumou. Como o filho? Não, eu fumo muito pouco, eu sou como aos motas aqui. Mas vi-o fumar ali fora. Mas isso foi por causa deste programa aqui. Não, para o próximo já, a gente para a semana torna a conversar, porque isto está a meio e tem que saber isso tudo. Isto faz parte da nossa história, da história do país e dos Açores. Portanto, se a gente não espremer este homem como se espreme um limão, a gente acaba por não saber metade das coisas. Portanto, a verdade é que em 75 nasce a Joana. Nasce a Joana em 75. Nasce no bairro de São Miguel. A minha mãe passa a maior parte da gravidez na cama, porque foi mais de risco. E então, com o stress que ela tinha, porque ela ficava em pânico com os telefonemas, com as ameaças, ficava em pânico. Claro, não é para menos. Ela diz que sofre de stress pós-traumático dessa altura. Não foi na guerra, mas que foi na altura de pós-25 de Abril, e eu até compreendo. Claro. Agora, na altura, ele é Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando se dá o 25 de novembro. Sim. E deixa de ser Ministro dos Negócios Estrangeiros? Com o Pinheiro de Azevedo, ele continua como Ministro dos Negócios Estrangeiros? Eu não sei se já tinha sido a independência de Angola. Portanto, naquela altura. Se houver outro programa, eu venho mais bem preparado aí. E vai vir. Mas o que me interessa é a sua memória. Sim. Portanto, não é a memória do Coronel Melo Antunes, porque esse aí está escrito e toda a gente sabe isso, está nos livros, não é, de história. E queria era a sua visão dessas coisas. Portanto, os pais foram ao estrangeiro várias vezes, foram à Pérsia, foram recebidos pelo Chá da Pérsia, foram recebidos na Itália, foram recebidos pelo Papa, foram recebidos na Grécia, foram recebidos na França. Nunca acompanhou os pais nessas viagens? Não, nunca acompanhamos. Sei por algumas... histórias que a minha mãe, principalmente a minha mãe, contava depois no regresso, sei lá, na época do Ceausescu na Hungria, na Checoslováquia, claro, que ela estava no hotel e às tantas a minha mãe, sendo a Gabriela, resolveu dar um passeio. E portanto saiu do hotel, não avisou ninguém, foi dar um passeio pelas ruas. E aquilo foi o caos. Ia caindo o governo. Já era a mulher do Ministro dos Negócios Estrangeiros, então era uma coisa gravíssima. Ela que nunca foi política na vida. Acho que uma mulher de segurança que estava com a responsabilidade da minha mãe até chorou. Sim, claro, porque aquilo era terrível. Era a desgraça dela. Era a desgraça dela de um momento para o outro. Portanto, nessa altura, o 25 de novembro, qual é a recordação que tem? Houve alguma mudança na sua vida? Sim, no 25 de... Portanto, naquela altura, portanto, nós vamos, há ali uns dias, que eu agora estava a ver se me lembrar, se era mesmo antes do 25 de novembro ou logo após o 25 de novembro. Portanto, o 25 de novembro estamos em casa do meu tio Fernando, ao pé dos Olivais. Portanto, o irmão do seu pai. O irmão do meu pai, nos Olivais, ao pé do Ralis. Mesmo ao lado, portanto, o bombardeamento do Ralis viu da varanda, serve para estarmos no lugar seguro, não seria assim tão seguro, não sei. Mas vimos o bombardeamento, lembro perfeitamente desses dias e depois, logo após as operações, esse dia de operações, fomos para a casa do Gomes Mota, ali ao pé de Óbidos, do comandante Gomes Mota, ao pé de Óbidos, que a viagem para lá foi uma viagem alucinante com o comandante.
Mas, portanto, Foram pois, todos. fomos, mas isso é antes, eu peço desculpa, mas isso é antes do 25 de Ainda é Abril. antes do 25 de Abril. É no verão quente, de 75. Muito bem, muito bem. Porque uma das peripécias que me faz lembrar perfeitamente é exatamente no verão e há um incêndio na autoestrada, naquela faixa central do pouco da autoestrada que havia, e que estavam carros parados no lado direito, o fogo na coisa central e o comandante Gomes Mota, que era corajoso, vá lá, e foi numa bisga entre o fogo e os outros carros, e nós todos sentadinhos com os filhos dele, com o carro cheio de gente. De qualquer maneira. E que leve. Nós vamos ter que interromper aqui. Ok. Eu peço-lhe perdão, mas isto foi tão fascinante que eu gostaria de continuar para a semana se tivesse a mesma disposição de nos continuar a dar esta entrevista. Como viram, foi um passeio pela história, passado por uma pessoa que viveu a história dentro do coração da Revolução de 25 de Abril. Até ao próximo programa e obrigado pela vossa atenção.